pessoal, aqui quem fala é o Fernando, tudo bem? Bem-vindos ao canal Direito e Literatura, e no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha literária sobre o livro A Firma Pereira, de Antônio Tabucchi, ou Tabucchi, não sei como se pronuncia o sobrenome dele. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, faz um comentário, que isso me ajuda bastante. Beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, esse livro aqui, ele retrata a vida do Dr. Pereira. E quem é o Dr. Pereira? É um homem de meia idade, ele trabalha como diretor no departamento de cultura de um jornal, e o departamento é composto apenas por ele mesmo, mas isso ele não diz, até para não tirar a importância do cargo. E ele tem uma rotina muito trivial. Todo dia ele acorda, come sua omelete com ervas aromáticas, toma sua limonada, no mesmo restaurante diariamente. A esposa dele já é falecida e ele tem o costume de conversar com o porta-retrato dela. Pereira mora num imóvel em Portugal que fica no alto de uma espécie de um morro, então por vezes ele pega táxi, por vezes ele vai a pé. A história se desenvolve no contexto sob o regime de Salazar, foi a ditadura de Portugal. Durante os anos de 1933 até 1974, viveu sob uma ditadura autocrática, corporativista, que foi deposta na chamada Revolução dos Cravos, ou Revolução de Abril. Ou seja, Portugal viveu sob 41 anos um governo ditatorial. E no contexto desta história, Pereira contrata um estagiário chamado de Monteiro Rossi. E a partir daí é que a história começa a ter outras nuances. Por quê? Esse estagiário, Monteiro Rossi, ele é envolvido com questões político-partidárias. O curioso é que o Pereira sempre diz que não quer se envolver com política, que política não interessa a ele. Em diversas passagens, o Monteiro Rossi leva até o Pereira artigos para serem publicados no jornal, e geralmente artigos com cunho político, com críticas sociais, e o Pereira sempre as renega e diz que não vai publicar, que aquilo é impublicável, que não dá para ser publicado, e decide não publicar. Importante dizer que nesse contexto do livro, Portugal vive sob uma forte influência católica na sociedade, e o Pereira eventualmente tem dúvidas sobre ressurreição da carne, questões do catolicismo, então tem até uma parte do livro que ele vai se confessar com o padre, e aí eles têm um diálogo ali bastante curioso. É interessante ver o processo de construção do personagem que o autor faz, porque ele vai se percebendo no mundo e vai se percebendo que ele está inserido num contexto político e social. A vida do Pereira começa a sofrer influências da situação política que ele sequer imagina que a vida dele está sofrendo. Ele tem receio de publicar determinado artigo no jornal porque ele acha que aquilo não passaria na censura. E com o relacionamento do Pereira com o Monteiro Rossi, o Pereira começa a ser vigiado e ele sequer percebe isso. Aqui tem algumas passagens que eu destaquei do livro que eu achei bem interessante. A relação que caracteriza de modo mais profundo e geral o sentido de nosso ser é a da vida com a morte, porque a limitação de nossa existência por meio da morte é decisiva para a compreensão e avaliação da vida. Ou seja, quando a gente está cara a cara com a morte ou perto dela, é que a gente consegue, vamos dizer assim, avaliar ou dar valor à vida, compreender a vida. Respondeu Marta: por que se pode ter como ideal, por exemplo, que os homens sejam livres e iguais e até irmãos? Desculpe-me, no fundo estou recitando a Revolução Francesa. O senhor acredita na Revolução Francesa? Teoricamente sim, respondeu Pereira, e arrependeu-se daquele teoricamente porque queria ter dito. Na prática sim, mas no fundo havia dito o que pensava. Genial também essa passagem, em que ele diz para o Monteiro Rossi: enfim, fascismo, socialismo, guerra civil na Espanha e coisas desse gênero, todos os artigos são impublicáveis, como disse,
e até o momento eu o paguei. Aí ele pensa, e se esses dois jovens tiverem razão? Se eles tiverem razão, minha vida não teria sentido ter estudado letras em Coimbra e ter acreditado que a literatura fosse a coisa mais importante do mundo. Não teria sentido eu dirigir a página cultural deste jornal vespertino, onde não posso expressar minha opinião e onde tenho que publicar contos do século XIX francês. Nada mais teria sentido, e é disso que sinto necessidade de me arrepender. Ou seja, se ele descobre que tudo que o Monteiro Rossi estava falando para ele sobre a luta política, sobre as questões sociais, fosse verdade, então nada que ele tinha feito até ali iria fazer sentido de fato. O Pereira esconde o Monteiro Rossi em seu apartamento. Esses agentes policiais que não estão guardados descobrem que o Monteiro Rossi está lá, vai lá, entram no apartamento, torturam o Monteiro Rossi, agridem o Pereira e acabam assassinando o Monteiro Rossi. Aí eu acredito que isso tenha sido o estopim para o Pereira decidir fazer essa publicação que durante o livro todo ele tanto relutava em fazer, mas que durante todo o livro essa construção política foi sendo inerente à construção do próprio personagem, porque ele vinha sofrendo externamente tudo aquilo que ele queria repulsar. Ele entende tudo isso e acaba publicando um artigo bombástico no jornal que ele trabalha. Ele acaba driblando a censura e foge para a França. E pessoal, fazendo um paralelo do livro com a nossa vida, é isso. Todos nós somos guiados pelas questões políticas e pelas influências de poder que nos cercam. Ninguém está livre delas. E até a pessoa que pensa, não, eu não tenho ideologia ou eu não faço parte de nenhuma corrente, até mesmo você está inserido nessa corrente. Porque não existe a política no mundo. Todo mundo pensa de alguma maneira. E geralmente a maneira que você descreve como sendo a política é a maneira do senso comum, do pensamento dominante. Por quê? Porque todo mundo está sendo influenciado e vive sob influência política e de ideias, né, que perfazem a nossa geração atual, que vem da construção de ideias anteriores à nossa contemporaneidade. Ou seja, tudo que a gente pensa já foi pensado anteriormente por alguém. Por mais que a gente tenha ideias originais, nem sempre essas ideias serão originais de fato. Às vezes nós pegamos um conceito de um doutrinador aqui, um outro filósofo ali, e formamos a nossa opinião. A nossa opinião vai estar inserida dentro de algum contexto maior e dentro de alguma ideia que alguém já disse. Então acredito que é isso o vídeo de hoje. Fiz um compilado aqui. Esse é o primeiro vídeo de resumo literário que eu faço. Eu não sei se eu pego nos próximos e faço uma coisa mais extensa, que vá mais de 20 minutos aí e grave mais, ou se faço vídeos mais curtos. Vai vendo a dinâmica do canal. Vocês também aí, quem estiver assistindo, pode comentar, pode falar se prefere uma síntese mais detalhada. Porque assim, eu também costumo escrever as sínteses no meu Instagram. Então, eu sempre estou postando por lá resenhas escritas dos livros que eu leio. Não de todos, obviamente, mas sempre vou postando. Então, aqui num primeiro momento, eu vou fazer essa espécie de compiladão e gravar. Mas ainda não sei também, pode ser que eu mude de ideia e venha aqui e grave de uma maneira mais extensa. Enfim, aí nós vamos conversando, eu vou vendo o retorno de quem está me assistindo para eu poder ir formulando a dinâmica do canal, tá certo? Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo e até a próxima. Ah, e importante, se você ainda não assina a Tag Curadoria, esse livro aqui, ele veio na curadoria do mês de julho da Tag, então é só inserir o cupom de desconto que vai aparecer aqui para garantir 30% de desconto na primeira caixinha e de quebra você me ajuda também, tá certo? Obrigado para todo mundo e até a próxima. Valeu!